O Messi deu na última semana a sua primeira entrevista exclusiva desde que venceu a Copa do Mundo no final do ano passado, e o argentino, que agora não tem mais nada para vencer nesse esporte chamado futebol, além de falar sobre a relação com o Mbappé após aquele jogaço, falou sobre tudo que envolveu a final. Então, nesse vídeo, você vai ver as palavras dele sobre a sua relação com Deus, sobre como é receber a torcida de países rivais, sobre o que ele fala em sua casa agora que é campeão do mundo, sobre o seu nervosismo durante a final, sobre o que ele sentiu quando o Montiel bateu o último pênalti, sobre o Maradona, sobre uma possível presença na Copa do Mundo de 2026, sobre as polêmicas com a seleção da Holanda nas quartas de final e, é claro, sobre o que ele e o Mbappé falaram após o título do argentino. Mas antes da gente dar uma olhada em tudo isso, eu peço por favor para que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações aqui embaixo, que é para você ficar por dentro de todas as notícias de futebol, do Neymar, do Messi e do PSG que saem todos os dias. Sem dúvidas, o jogo entre Argentina e França no dia 18 de dezembro de 2022 foi a melhor final de Copa do Mundo de todos os tempos. De um lado, a França com uma ótima geração e vários jogadores jovens e promissores, liderados por Mbappé, que com apenas 18 anos já havia conquistado sua primeira Copa do Mundo e inclusive tendo eliminado a Argentina do próprio Messi nas oitavas de final em um jogaço que acabou em 4-3 para os franceses, dessa vez indo atrás do seu segundo título de Copa e com apenas 23 anos de idade. De outro, a Argentina com jogadores que, como eles mesmos afirmaram, dispostos a ir para uma guerra por Lionel Messi, que é o segundo maior ganhador de títulos da história, 4 vezes campeão da Liga dos Campeões, incríveis 7 bolas de ouro, campeão da Copa América e indo em busca de literalmente o último título que faltava em sua tão vitoriosa carreira. Praticamente 120 minutos de pura emoção, 2 gols de Messi, 3 gols de Mbappé, defesa histórica do Dibu Martínez praticamente no último lance da prorrogação e muito mais coisas que pararam o mundo para ver o que acontecia dentro daquelas 4 linhas naquele estádio do Catar, onde, como nós vimos, a Argentina do Messi se consagrou tricampeã mundial. E como eu disse antes, nessa semana saiu a primeira entrevista do craque argentino após a vitória da Copa, onde ele falou sobre tudo que envolveu esse título e a própria final. Primeiro, ele falou sobre todas as polêmicas que envolveram o jogo contra a Holanda nas quartas, que foi praticamente uma guerra com tantas provocações, brigas e disputas que rolaram. Se liga aí. Abre aspas. Na verdade, não planejei minha comemoração contra a Holanda, e quando eles reduziram o placar para 2-1, eu disse para mim mesmo, droga, por que diabos fiz isso? Claro que sabia sobre tudo que haviam comentado antes da partida, o que ele havia dito. Inclusive, alguns dos meus companheiros me disseram, você viu o que ele disse? Bom, quando tudo termina, eu não gosto do que fiz, não gosto do anda passar e tudo mais. Mas bem, são momentos de muita tensão, de muito nervosismo e tudo acontece muito rapidamente. Você reage da maneira como reage, mas não foi nada planejado. Eu não gosto de deixar essa imagem, mas são coisas que acontecem. Depois disso, o craque argentino mencionou o Maradona, que faleceu no final do ano de 2020, afirmando que gostaria que ele tivesse visto tudo isso. Se liga aí. Eu teria gostado que Diego tivesse visto tudo isso, tanto quanto ele amava a seleção nacional. Eu acho que se ele estivesse lá, teria me entregado a taça. Acho que lá de cima, tanto ele como muitas pessoas que me amam estavam me dando força. Como diz a canção, foi um boom para todos. Tenho certeza de que ele estava empurrando de cima. Em seguida, foi a vez dele comentar um pouquinho sobre o que ele sentiu quando seu companheiro Montiel bateu o último pênalti e garantiu a glória para sua seleção. Abre aspas. É difícil explicar o que eu senti quando Montiel bateu o pênalti. Muitas coisas passam pela sua mente e, ao mesmo tempo, você se vai, aproveitando aquele momento que finalmente alcançou. Consegui tudo o que sonhei com a seleção, com o Barcelona, como pessoa, foi para encerrar a minha carreira de uma maneira única. E como o argentino mencionou que foi para encerrar sua carreira de maneira única, é claro que aproveitaram que ele ainda está jogando em um nível muito alto e perguntaram se existe uma possibilidade de Lionel Messi fazer uma participação na Copa de 2026. Se liga aí em suas palavras sobre isso. Devido à minha idade, é muito difícil para mim chegar, mas enquanto eu estiver bem, continuarei. É complicado chegar até a Copa de 2026, mas eu não descarto nada no momento. Logo após, o argentino falou um pouco sobre o seu nervosismo durante essa final, afirmando que no fundo ele sentia que seria campeão. Abre aspas. Antes da final, fizemos a mesma rotina que antes dos outros jogos. Eu estava muito calmo, dormi muito bem. Durante toda a Copa do Mundo eu estava muito relaxado. Senti que estávamos bem, que eu estava bem e que estávamos fazendo tudo para que isso acontecesse. Logo após, o Messi comentou um pouco sobre receber a torcida de vários países ao redor do mundo, simplesmente porque as pessoas queriam que ele fosse campeão. Dá uma olhada aí. Abre aspas. Todos queriam que seu país fosse campeão, mas muitos deles, quando estavam sendo eliminados, foram torcendo para a Argentina porque queriam que eu fosse campeão mundial. Foi algo que eu ouvi muito durante essa Copa do Mundo. Foi inacreditável.
acho que nunca houve nada parecido. Toda essa energia fez com que isso acontecesse no final. Após essas palavras dos torcedores de outros países, ele falou um pouco sobre a sua relação com Deus, dizendo que sempre conversa com o Criador, relembrando que em uma entrevista antes de 2014, ele mesmo já disse que sabia que Deus daria uma Copa do Mundo a ele. Se liga aí. Abre aspas. Eu sempre falo com Deus, agradeço a ele e rezo pelo bem-estar de minha família e dos meus entes queridos. Uma vez, em uma entrevista antes de 2014, eu disse que sabia que Deus ia me dar uma Copa do Mundo. Eu senti isso. E depois, o craque falou um pouco sobre repetir a todo momento que é um campeão mundial para sua esposa Antonella em sua casa. Entre 2014 até 2021, eu ficava muito triste porque eu não tinha nenhum troféu oficial com a seleção principal. As pessoas que me acompanham sempre me deram forças. Eu sou muito grato por isso. Quando eu estou com minha esposa, eu adorei dizer que sou campeão do mundo. Eu sempre quis dizer isso e agora eu falo sem parar. E claro que para finalizar, e não poderia faltar nessa entrevista, ele foi perguntado sobre a sua relação com o Mbappé após o título dos argentinos, sobre o que eles conversaram, afinal, ambos são companheiros de time, e com certeza a pergunta partiu do fato de que no PSG pudemos ver ao longo dessa última temporada uma divisão entre Mbappé de um lado e Neymar do outro, e este segundo lado, o qual o Messi procura se encaixar devido à sua amizade com o brasileiro, e além de que vimos que ambos se provocaram quando marcaram seus gols durante as finais. Se liga aí nas palavras do Messi sobre isso. Estamos por encima, la verdad, del partido, de los festejos, de cómo se había vivido en Argentina después de esos días que yo había estado de vacaciones y los festejos que habíamos tenido. Y nada más, pero bien, re bien. No, incluso, claro, tampoco uno quiere hablar y sacar el tema de la final y hablar de eso. Yo estuve del otro lado también, me tocó perder una final del mundo también y yo no quería saber nada que se hable de eso, de lo que había pasado y de nada de lo que tenga que ver con el mundial en ese momento. Por eso tampoco quiero hablar del tema, pero la verdad que ningún problema con Kylian, todo lo contrario. Então, como vocês puderam ver ao longo do vídeo inteiro, esses são todos os pensamentos do Messi, um dos maiores jogadores de todos os tempos, sobre tudo que envolveu a bela trajetória e decisão do último título que faltava em sua vitoriosa prateleira. E agora então, eu quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui. Depois que o Messi venceu essa Copa, muitos torcedores, jornalistas e figuras importantes do mundo da bola, como o próprio Guardiola, por exemplo, o apontaram como definitivamente o maior jogador da história, superando até mesmo o Pelé. Você acha que ele superou de fato ou discorda de quem afirma isso? Deixe sua resposta sincera aí nos comentários abaixo que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo ver.